em igualdade de condições com os governadores do meu partido e meus aliados. Não há diferenciação. E não acredito que seja possível utilizar esse dinheiro para fazer campanha. Não acredito. Sabe? E se fizerem, perderão com dinheiro ou sem dinheiro. É importante aqui. Sabe? Bem, uma outra coisa importante que nós temos que ver o que está acontecendo no Brasil para esse momento auspicioso. O governo Gedel outro dia me chamava a atenção e dizia o seguinte: presidente, o governo precisa tomar cuidado, porque o governo está com uma megalomania. Esse negócio do senhor trabalhar junto com a Dilma e com a Petrobras, esse negócio dos projetos de 30 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões, 60 bilhões, 30 bilhões, 8 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, qualquer obra da Petrobras é mais de bilhão. Então vocês estão perdendo de dar importância a obras às vezes de 5 milhões, que tem uma importância extraordinária numa cidade. 1 ou 10 milhões que a gente utiliza na drenagem de uma pequena cidade, às vezes tem mais importância do que uma obra de 1 bilhão. Às vezes tem. E eu também tenho consciência, e aqui quem é engenheiro, e os empresários da construção civil que estão aqui, os donos de empresas da construção civil, sabem que não há, na história do Brasil, nenhum momento em que se tenha tanto investimento em obras públicas, sobretudo em saneamento básico, como nós temos agora no Brasil. Porque antigamente os políticos não gostavam de saneamento básico. Saneamento básico é sempre uma coisa ruim de fazer e tem que enterrar dinheiro. E depois não dá pra gente colocar o nome da vovó da gente numa manilha. Ela está embaixo da terra. Então é bom fazer viaduto, é bom fazer essas coisas que dá para colocar, sabe, o nome do parente da gente. Pois bem, acontece que nós fizemos uma opção de que muito melhor do que uma parede de concreto para você colocar o nome de um parente, muito mais importante é a gente ver uma criança brincando descalço numa rua, sem pisar em esgoto a céu aberto, com saúde, sabe? É muito melhor uma criança poder jogar bolinha de gude numa rua que não tem asfalto, sabe? Mas tem saneamento, tem coleta e tem tratamento. Nesse país, companheiro Alcides, cidades praianas importantes, bonitas, famosas, não tem 1 metro de tratamento de esgoto. Porque as pessoas não gostavam. E nós achamos que fazer tratamento de esgoto é a gente investir na saúde. E por isso que nós estamos fazendo muito. Não existe na história e os empresários são testemunhas disso. E mais uma coisa, empresário, antes do nosso governo, contratava a obra, não sabia se ia terminar, e não sabia se ia receber. Eu faço um desafio aqui, a imprensa está aqui, aos empresários, se há algum momento em que se pagou aos empresários tão em dia as obras contratadas pelo governo federal em todos os ministérios. Tem coisa que não está no controle da gente. O aeroporto de Goiânia. E era para ter inaugurado esse aeroporto. Acontece que a obra está embargada. Tem uma perícia sendo feita, um juiz determinou uma perícia, e nós resolvemos já que quando terminar essa perícia, nós vamos contratar um exército para fazer essa obra, para ver se a gente termina essa obra. Porque no Brasil, eu sou daqueles que defendo muito a ideia do companheiro Paulo Bernardo de fazer uma mudança na lei de licitação. Fazer uma coisa mais funcional, que possa ser mais rígida, mas que possa ser funcional. Uma coisa que possa, sabe, mostrar toda dureza no controle e no combate à corrupção, mas ao mesmo tempo que crie condições para a gente, sabe, fazer o projeto, licitar uma obra e terminar.
Hoje você faz uma licitação, uma empresa que pede vai para a justiça e embarga uma obra 2 ou 3 anos. Ou seja, é preciso que a gente então, e aí acho que é um desafio enorme para a bancada de deputados, e não vai ter mais nesse mandato, porque a cabecinha de vocês agora só está pensando em eleição, só pensa naquilo, não vão ter grandes preocupações daqui para frente. Mas de qualquer forma, eu acho que tudo isso nós vamos preparar para que quando vier o próximo governo, ele tenha a coisa mais ou menos preparada para mudar. E não é que a gente queira diminuir as exigências. A gente quer fazer as coisas sérias. Eu de vez em quando, eu conto uma história. Uma foi lá no canal do Sertão, eu estava com o Gedel. Uma antropóloga, é isso? Paralisou uma obra 6 meses, porque ela encontrou uma pedra que parecia uma machadinha indígena. Simplesmente parou uma obra, sabe? Um canal que custa 6 bilhões de reais. Foi paralisado uma parte dessa obra porque se encontrou ali uma machadinha índia. Depois de 6 meses, descobriu-se que não era uma machadinha indígena, coisa nenhuma. Era uma pedra comum. E ninguém se responsabiliza pelo prejuízo de uma obra paralisada durante 6 meses. No túnel da BR-101, lá em Osório, vindo de Argentina para cá, no Rio Grande do Sul, encontrou-se uma perereca. E achou-se que a perereca estava em extinção. E por conta disso, a obra ficou paralisada 6 meses. 6 meses. Aí descobriu-se que a perereca não estava em extinção. Graças a Deus, porque a perereca não pode se extinguir nunca. Pode. Aí... Bem, eu estou contando essas coisas para vocês verem a dificuldade que nós estamos a arrumar. Porque é um sofrimento, e talvez não seja culpa individualmente de ninguém. É uma culpa de um conjunto de coisas que nós fomos fazendo durante uma série de anos e que, a hora que a gente tira a fotografia e vê o todo, a gente percebe o que acontece no país. Por exemplo, durante 25 anos, a gente paralisou a máquina de execução nesse país. Vamos ser francos, o último governo que investiu em obras de infraestrutura para valer foi o governo Geisel. Agora, qual foi o erro? É que ele não tinha dinheiro. Endividou o país. E depois os outros tiveram que começar a pagar a conta. Porque o juro americano era quanto, Meirelles? 4 ou 5%, e os americanos, para resolver o seu problema, aumentaram para 21%, e isso veio da conta de quem devia. Então, quem chegou depois do Geisel, o Figueiredo e os outros, tiveram que pagar o desenvolvimento feito pelo Geisel. Nós estamos fazendo de forma diferente, porque estamos fazendo com o nosso dinheiro. Não estamos perdendo dinheiro ao FMI, pelo contrário, estamos emprestando 14 bilhões de dólares para eles. Bem, então nós estamos fazendo essas obras hoje com o nosso recurso. E como o país ficou 25 anos sem investimento, e quando eu falo isso, os empreiteiros sabem o que foi esses últimos 25 anos. Olha, o que a gente percebeu, as empresas também